Capítulo 9. Vivendo a vida escondida. Eu, Deus, te envolvo como um domo. Nunca estiveste mais perto de mim, sou teu. Não te afaste de mim. Para onde irás e como? Não precisa buscar-me, aqui estou eu. James Rhodes. Santa Teresa Margarida quase pode ser chamada de a Santa da Vida Oculta, por tão bem ter absorvido seu significado e mistério. A vida de Jesus e Maria em Nazaré é, de fato, o modelo por excelência para todos os religiosos, mas esta santa silenciosa e discreta penetrou tão profundamente seu âmago e deu à sua aplicação horizontes tão amplos que se pode dizer que ela propôs algo essencialmente original. Seu desejo de se esconder dos olhos dos outros era mais do que um retraimento natural. Não era o afastamento instintivo de uma natureza tímida e envergonhada. Teresa Margarida era sociável e sabia conversar com animação e interesse. No entanto, desde seus dias de escola, parecia adivinhar que a graça é um aroma espiritual que perde muito de sua doçura quando exposto ao calor e à poeira do dia. Ela frequentemente usava a metáfora do aroma, por exemplo, comparar as virtudes mais elevadas às flores perfumadas. Certa vez, sorrindo, referiu-se nesses termos ao aroma da santidade. Quando questionada, ela admitiu que era uma associação que fazia com o perfume dos lírios que cresciam abundantemente em torno de sua terra natal, Arezzo. Anos depois, após sua morte, esse perfume foi notado nas roupas que ela usava e na Vila Red. Sua mãe encontrou o aroma impregnado no quarto de Ana Maria e em muitos objetos que ela havia usado. Teresa Margarida disse uma vez: "Aquele que está em silêncio em todos os lugares encontra a paz." Mais tarde, o segredo do seu repouso em Deus foi expresso por outro conselho que elevava a primeira frase: "Aquele que deseja a paz deve ver, sofrer e ficar em silêncio." Mais tarde, Teresa Margarida viria a manifestar o seu desejo de esconder-se no Sagrado Coração, como num deserto, mas já como uma jovem noviça dando os primeiros passos hesitantes. Percebia plenamente a necessidade de esconder a si mesma e aos seus dons e talentos daqueles que a cercavam. Ela via que, mesmo acima do grau de solidão e recolhimento exigido na vida cotidiana, havia muitos níveis mais altos de intensidade e graus de perfeição. Escondida dos olhos do mundo, desejava um ocultamento mais profundo com Cristo em Deus, oculto até mesmo nos olhos de suas irmãs, para que dedicasse sua vida a Deus e somente a Ele. No entanto, essa solidão deveria ser praticada no meio da vida comunitária, com seu conjunto de deveres comuns, trabalho diário e oração. O método que ela adotou era tão instintivamente simples que exigia quase um gênio reconhecê-lo e aperfeiçoá-lo, e grande virtude para perseverar nele. É comum apontar a vida da Sagrada Família em Nazaré como o exemplo de vida oculta, porque o religioso enclausurado está completamente retirado do mundo. Mas, nesse sentido, Jesus, Maria e José não estavam escondidos, pelo menos não de seus vizinhos, dos habitantes de Nazaré e arredores. Provavelmente, como acontece com pequenas cidades do interior, todos conheciam e discutiam os eventos que aconteciam na região, e qualquer coisa que acontecesse na casa de José seria de conhecimento geral, como aconteceria com todos os outros. Porém, podemos afirmar que, enquanto todas as suas atividades exteriores eram observadas, suas vidas interiores estavam tão bem escondidas de todos que, aos olhos da comunidade, aquela família nada tinha de especial. A revelação de poderes milagrosos em Jesus foi recebida com total descrença. Eles o conheciam desde a infância e podiam atestar sua simpatia, bondade, generosidade, sem dúvida, mas não a sua santidade, muito menos a divindade. Este era o método de Teresa Margarida, de praticar a vida oculta,
Todos na comunidade viam tudo o que ela fazia, conversavam e trabalhavam com ela, e eram calorosos em seus elogios à sua bondade e caridade. Mas as verdadeiras profundezas de sua vida interior estavam completamente ocultas. E um dia se revelariam uma surpresa para aquelas companheiras do cotidiano. Ela passava cada mínimo debaixo de seus narizes, por assim dizer, mas conseguia passar despercebida, guardando o segredo de sua alma somente para Deus. Seu segredo está guardado no coração de outro paradoxo do cristianismo. Até que nos entreguemos completamente a Deus, não podemos nos entregar totalmente aos outros. Quanto mais uma pessoa progride na solidão com Deus, tanto mais profunda se torna a unidade com o próximo irmãos da fé, e mais profunda é a caridade para com todo o corpo místico de Cristo. Essa fusão é absolutamente essencial na vida comunitária, pois sem ela não estamos unidos, seríamos apenas um conjunto de indivíduos que vivem sob o mesmo teto e cumprem o mesmo horário. Os níveis mais profundos, porém, são proporcionais à nossa solidão com Deus. Essas profundezas são sondadas por poucos, aqueles que se entregaram totalmente a Deus e que compreendem a verdade fundamental da caridade fraterna, para que também eles sejam um em nós, como tu, Pai, és em mim e eu em ti. O projeto de Teresa Margarida era, então, imitar Jesus e Maria, aparentando ser como todas as outras. Seu projeto foi implementado pelo simples meio da fidelidade ao dever. Nem sempre é fácil permanecer escondido em uma pequena comunidade. A maneira mais segura de se tornar visível é tornar-se solitário, ausentar-se nos momentos de lazer ou de outros deveres comunitários. Assim como não se tem consciência de uma folha isolada na floresta, nunca se percebe os trabalhadores silenciosos que estão sempre em seus postos, antecipando as necessidades dos outros, nunca se esquivando de suas próprias tarefas, simplesmente porque estão sempre onde se espera que possam ser encontrados. Além de um genuíno espírito de silêncio e retiro, isto requer verdadeira humildade, e não há melhor modelo para esta virtude do que o da vida oculta, mantendo os olhos fixos em Jesus Cristo, o exemplo perfeito de humildade, e extraindo dele não só o aumento de virtude, mas ardor de amor. Teresa Margarida exclamou: esta era a verdadeira humildade, era a verdadeira virtude e excesso de amor. Como podemos nos humilhar suficientemente imitando um Deus tão humilhado? É tristemente fácil para nós, dia após dia, perdermos nosso senso de proporção, começarmos a olhar para as coisas de um ângulo em que elas são distorcidas fora da perspectiva verdadeira e agir pelos motivos errados. Gradualmente, sem percebermos, nosso interesse se centra em nós mesmos. Nosso trabalho é feito para um fim que tem suas raízes em nós mesmos. E essa atitude de busca de prazer ou prestígio, muitas vezes acaba corrompendo o que deveríamos estar fazendo somente para Deus. Há algumas raras ocasiões em que um grande sofrimento ou renúncia é tão claramente sentido como fruto da vontade de Deus, que é aceito de todo o coração. Mas essas questões claras aparecem talvez uma vez na vida, muitas vezes nunca. No entanto, na rotina ordinária da vida diária, onde até mesmo o ato mais insignificante pode ser realizado para a glória de Deus e nosso próprio crescimento em santidade, há pouquíssimos pensamentos, palavras ou ações em que a glória de Deus é colocada em seu devido lugar. Quem pode nos explicar como a fé é produzida em nós? Ou como o divino e o humano estão entrelaçados e trabalham mutuamente para o único fim designado? Somos constantemente dependentes da graça e é porque nos esquecemos de que não temos nada que não tenhamos recebido e que tudo deve ser feito em total dependência de Deus, que tantos de nossos projetos falham. Mergulhamos neles com plena confiança em nossa própria capacidade. Depositamos nossos maiores esforços e toda a nossa energia. E é precisamente nesse ponto que saímos dos trilhos, pois ignoramos que é quando trabalhamos como ferramentas defeituosas, mas manipuladas pelo operário perfeito, que nossos esforços são bem-sucedidos e frutificam. A profunda fé religiosa das almas simples revela esse poder e operação divina tanto quanto a fé dos iniciados. Mas, disse Padre
Ildefonso. A sua percepção aguda da sua própria indignidade e a consciência muitas vezes dolorosa das suas imperfeições não deixaram Teresa Margarida amedrontada sob o peso da sua reconhecida fraqueza. Em vez disso, fazia com que se lançasse com ainda mais confiança no amor e na misericórdia de Deus, ganhando diariamente e a cada hora um incentivo mais forte para obras maiores e mais virtuosas por seu amor. Em mim mesma nada sou, insistia ela, mas em Deus tudo sou e tudo posso naquele que me fortalece. Quanto mais pobre e miserável sou, mais rico e forte sou nele. Ele será mais glorificado em sua misericórdia à medida que mais miserável e desprezado eu for em meu nada, meus pecados e em minha fraqueza. O fato é que a humildade deve estar firmemente aliada à confiança, estar ciente de nossa impotência para fazer qualquer bem, sem uma convicção igualmente forte da misericórdia de Deus e vontade de nos ajudar, nos levaria ao desespero. Sem Deus não podemos, diz Santo Agostinho, mas sem nós ele não o fará. Ele poderia muito bem ter nos ordenado a aprender com ele, porque ele é a sabedoria eterna, conhecimento encarnado, toda a verdade. Em vez disso, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Santa Teresa de Ávila, comentando sobre isso, disse: eu me perguntava uma vez por que Nosso Senhor amava tão claramente esta virtude da humildade. É porque Deus é a verdade soberana, e ser humilde é andar na verdade. Pois é absolutamente verdadeiro dizer que não temos nada de bom em nós mesmos, exceto miséria e nada. Talvez Santa Teresa de Lisieux tenha dado a descrição mais profunda de todas em sua exposição simples da infância espiritual. É uma disposição do coração que nos torna sempre humildes e pequenos nas mãos de Deus, conscientes de nossa debilidade, mas confiantes até a audácia em sua bondade de Pai. Não havia indícios de introversão na ocupação quase exclusiva de Teresa Margarida com a ocultação. Em uma ocasião, uma das irmãs comentou sobre o seu ar de absorção. Você parece muito distante das preocupações da vida. Oh, asseguro-lhe que estou muito longe disso, respondeu ela. Talvez, disse outra maliciosamente, seja a grande reclusão interior que emancipa a nossa irmã das coisas materiais deste mundo. Teresa Margarida riu. Não, ela disse, é distração, nada mais. Estou sempre com a cabeça nas nuvens. Quando pequena, papai me via de pé, olhando para o alto e gritava, Ana Maria, volte para a terra. Assim, ela sempre conseguia desviar qualquer atenção que a atraía, parecendo simples e bastante comum as ações externas através das quais praticava a vida oculta eram semelhantes em linhas gerais às de qualquer outra carmelita, cuja rotina diária variava apenas nas diferentes formas de trabalho realizadas. Nota de rodapé. Os mais usuais eram a confecção de pães do altar e paramentos eclesiásticos, impressão, pintura e iluminação, tecelagem e outras formas semelhantes de trabalhos manuais compatíveis com uma vida de silêncio, pelo qual se podia ter o sustento, bem como o trabalho necessário para a manutenção, como jardinagem, agricultura, culinária, concertos, tarefas domésticas, etc. Voltando ao texto. Nos últimos anos, muitos livros têm retratado a vida cotidiana em um claustro carmelita, e a maioria dos leitores deve estar familiarizada com seu itinerário geral. Tarefas de coro, oração, tarefas domésticas, trabalhos manuais, recreação, e pode visualizar os vários afazeres e exercícios espirituais que preenchiam o dia de Teresa Margarida. Para ela, a rotina diária das tarefas bastante desinteressantes, como costurar, varrer, lavar pratos, esfregar o chão, não era uma vida de suicídio intelectual, de trabalho duro que embotava a mente. Pelo contrário, proporcionava-lhe inúmeras oportunidades para demonstrar seu amor a Deus e às irmãs, oferecendo-se para qualquer tarefa desagradável ou difícil, servindo a Deus no próximo e alegrando-se em imitar-o no desempenho fiel de ocupações inferiores. A incapacidade dos habitantes de Nazaré em reconhecer a divindade de Jesus ou a santidade de Maria e José se explica pelo mistério que envolve o sobrenatural e seus sinais externos. E é pela mesma razão que Santa Teresa Margarida poderia passar despercebida
e não reconhecida pela maioria dos religiosos de sua própria comunidade. Alertas para quaisquer indícios de notável virtude ou santidade. Deus não realizou nenhum milagre para ocultar as maravilhas da graça e o rápido progresso na virtude que estavam ocorrendo diante dos olhos de todos. Bastou deixar a graça trabalhar em silêncio, tecendo sua própria trama que protegia as manifestações externas do sobrenatural, até que ele estivesse pronto para revelá-las. Isto é característico do mais alto desenvolvimento em todas as almas escolhidas. Trabalhe em suas tarefas com zelo, exorta São Paulo aos Colossenses, lembrando de que está fazendo isso para o Senhor, não para os homens. A regra carmelita dá grande ênfase ao trabalho manual, não por causa do trabalho em si, mas porque uma vida de oração poderia facilmente degenerar em egoísmo e isolamento egocêntrico. Em contraste, os religiosos devem ser adequadamente envolvidos em atividades. Vocês devem fazer algum tipo de trabalho, diz a regra, para que o diabo possa sempre encontrá-los ocupados, não encontrando assim, em razão da ociosidade entrada em suas almas. O perigo não é menos real no claustro do que na rua movimentada, e Santa Teresa foi tão insistente quanto São Bento sobre a necessidade do trabalho árduo e seus efeitos salutares. Como o padre Vicente McNabb, OP, observou, algumas pessoas que estão preparadas para contemplar 8 horas por dia, desde que outras pessoas façam o trabalho. Entregar-se à ociosidade, sob pretexto de contemplação, é expor-se a quase todos os abusos possíveis. Mas o trabalho manual é apenas uma ocupação física e de modo algum impede a união da mente e do coração com Deus. De fato, a opinião de muitos experientes nos caminhos da vida espiritual, como os padres do deserto, é que o trabalho manual é um poderoso auxílio à oração e que tarefas humildes e mesmo monótonas, como varrer, lavar, cavar a terra ou ordenhar a vaca, podem verdadeiramente impulsionar o recolhimento interior e a oração, pois tais ocupações não tiram a pessoa da presença de Deus. Elementares e não exigindo concentração intensa, essas atividades deixam a mente livre e permitem que nos unamos ainda mais a Jesus e Maria, que se ocuparam de trabalhos simples. Lavar pratos ou cortar lenha, sem dúvida, torna as mãos ásperas, mas não tem o poder de entorpecer ou embotar a mente. No barulho e na confusão da minha cozinha, declarou o irmão Laurence, enquanto várias pessoas pedem coisas diferentes ao mesmo tempo, possuo Deus com tanta tranquilidade como se estivesse de joelhos diante do Santíssimo Sacramento. Santa Teresa nos lembra que Deus caminha entre os tachos e panelas, bem como entre as bancadas do coro. Ela fala por experiência própria, tendo se empenhado na tarefa nada glamourosa de fritar peixe, quando foi, em certa ocasião, arrebatada em êxtase. Irmã Teresa Margarida logo aprendeu a imitar a abelha trabalhadora e produtiva, usando proveitosamente cada momento do dia. O Carmelo é muitas vezes definido como austero, não penitencial no sentido estrito da palavra, e sua disciplina mais severa não é de natureza física, mas da vontade. Provavelmente a manifestação mais dolorosa disso seja a constante mudança de ocupação. Uma pessoa acostumada a qualquer forma de trabalho criativo ou de grande produtividade entende isso de uma forma tão desconcertante no início que, a menos que o desapego possa tomar o lugar do sentimento de frustração, é improvável que persevere naquele modo de vida. Logo que a religiosa se aquece para a ocupação em questão e entra no ritmo das coisas, chega a hora de largar e começar algo totalmente diferente. Nunca são dedicadas 2 horas de trabalho contínuo à mesma atividade, e muitas vezes não mais que uma. Mas isso em si faz parte do espírito que se pretende cultivar. E Santa Teresa nos aconselha a trabalhar com o corpo, pois é bom que vocês procurem se sustentar para que suas almas descansem. A tranquilidade e a calma interior devem ser alcançadas, o trabalho deve ser consistente, mas pacífico, sem pressa ou confusão, o que criaria uma atmosfera de angústia e tensão, porque isso perturba o autocontrole e a harmonia, tornando quase impossível atender a Deus. Tornar-se santa sempre foi a única ambição de Teresa Margarida, mas seu ideal era ser uma santa escondida, apagando-se entre outras, passando despercebida, ficando quieta em segundo plano, trabalhando discretamente na tarefa que lhe fora designada, não tendo feitos espetaculares para provar seu amor.
Ela se concentrava nos pequenos e triviais detalhes da vida cotidiana, realizando-os com perfeição e com o maior amor, fazendo desses nadas caminhos pelos quais alimentava a sua chama interior.